Você quer conhecer o melhor método de revisões que não vai deixar você esquecer aquilo que você aprendeu? Vai te ajudar a aprender inglês, vai te ajudar a aprender matemática, vai te ajudar a aprender diversas coisas? É exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e antes de falar sobre as revisões, gostaria de lembrar vocês sobre algo muito importante. Tem muitas pessoas que estão perdendo oportunidades de emprego por não serem fluentes em inglês. Então, se você quer se tornar fluente em inglês por um preço completamente acessível e também muito mais rápido, conheça a jornada do autodidata em inglês e comece a aprender inglês hoje mesmo. Gurizada, vocês já notaram que vocês vão aprender alguma coisa, vão tentar aprender um determinado idioma, vão tentar aprender uma determinada disciplina, um determinado conteúdo. Daí, quando vocês estão estudando, vocês conseguem entender, vocês de fato conseguem entender tudo, fica tudo bem claro. Porém, quando vocês vão resolver um exercício, por exemplo, 2 meses depois, você não estudou mais aquele assunto e 2 meses depois você simplesmente não consegue sair do lugar. Você pegou, estudou, mas daqui a 2 meses está perto da prova, você quer revisar e você simplesmente não lembra mais de nada. Gente, coisas assim acontecem com todo mundo, é totalmente normal. Porque basicamente nós temos uma curva de conhecimento. Essa curva, quando a gente está aprendendo, ela está em ascensão. Ou seja, o seu conhecimento a respeito desse conteúdo, desse idioma, ele está aumentando, porém, conforme você vai passando os dias, os tempos, as semanas, sem revisar, você vai passando a esquecer. Então eu vou ensinar um método de revisões para vocês não esquecerem mais, para que vocês nunca mais esqueçam aquele conteúdo que é muito importante. Então se liga aí, vamos conhecer esse método. Essa aqui é a nossa curva, essas são as nossas curvas de retenção de conhecimento, tá? Então, como que é o contexto dessa história? A gente tem aqui que a curva de esquecimento e retenção de Ebbinghaus. Não sei se essa é a forma de pronúncia, mas basicamente foi esse carinha aqui que desenvolveu essa teoria. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui a nossa curva. A primeira curva, como vocês podem observar, na verdade tem mais de uma curva, mas a primeira curva é essa curva azul aqui. O que ela identifica? Quando você está estudando, quando você está ali no seu estudo, vamos supor que hoje você foi aprender a fazer o cálculo de raízes de uma equação de segundo grau. Então, quando você aprendeu, no caso agora você aprendeu, depois de 10 minutos, você vai ter aproximadamente 40% do conhecimento, tá? Isso aqui é aproximado, lógico, depende da pessoa. Tem pessoas que depois de meia hora, mas é um valor aproximado, que você vai ter 40% de conhecimento. Depois de 24 horas, você tem aproximadamente 20%. Depois de um mês, você tem 10% de conhecimento. Isso, por exemplo, você estudou e não revisou mais, nunca mais voltou a aprender ou nunca mais voltou a estudar aquele tópico. Então, se você estudou e nunca mais revisou, depois de um mês você tem 10%, menos de 10% do conhecimento que você adquiriu. Daí vocês vão se perguntar, beleza, Eduardo, mas como que eu faço para contornar isso? Para você contornar isso e não esquecer, você deve fazer revisões periódicas. Então vamos supor, nós temos agora a curva vermelha. Você estudou e depois de algumas horas, vamos supor, depois de 2 horas, você foi lá e revisou novamente. Vamos supor que você aprendeu sobre equações, daí você foi estudar outra matéria naquele dia, daí ao final do dia, agora eu vou revisar tudo que eu estudei hoje. O fato de você fazer essa revisão já eleva a sua curva de conhecimento para cima de novo. Ó, você volta a ter 100% de conhecimento, você volta a reter 100% de conhecimento quando você faz essa revisão e depois vai, obviamente, começar a decair novamente. Então, aí depois de um mês também, você vai ter menos de 10% ou um pouco mais de 10% do conhecimento caso você faça uma revisão ao final do dia quando você estudou um tópico novo. Mas o que acontece? Vamos supor que você fez essa revisão horas depois e novamente depois você fez mais uma revisão 24 horas depois. Vamos supor assim, você fez a revisão das horas e depois você fez as revisões das 24 horas.
novamente você vai voltar a reter 100% do conhecimento. Por quê? Porque você reativou o seu conhecimento no cérebro naquele momento que você faz a revisão. Mas como vocês podem observar, a gente iniciou com uma revisão de algumas horas e passou para uma revisão de 24 horas depois, ou seja, a gente aumentou o espaçamento e isso aumenta o seu tempo de revisões, mas também aumenta o tempo que você vai reter conhecimento. Depois dessa revisão de 24 horas, a gente pode espaçar ainda mais a sua revisão, que é o que a gente tem aqui na curva verde. Então, como a gente pode observar, a curva verde ela tem uma revisão de uma semana depois. Então, vamos supor, lá no final de semana, você quer revisar todo o conteúdo que você aprendeu na semana. Então, o que você faz? Você vai revisar novamente esse tópico. Quando você faz essa revisão, você está reativando novamente o seu conhecimento, você está colocando aquele conhecimento de novo no topo lá no seu cérebro e está voltando a ter 100% da retenção de conhecimento. Então, como a gente pode observar, toda vez que você faz uma revisão, você volta a ter mais conhecimento, mais retenção de conhecimento. E além disso, a cada revisão você pode espaçar ainda mais a próxima revisão. Como a gente pode observar aqui, que a última revisão do nosso gráfico é um mês depois. Então, depois de um mês, quando ele faz a revisão, porque ele já tem bastante retenção de conhecimento, ele volta a ter a 100% de retenção de conhecimento. Daí vocês vão falar, então começa com algumas horas, depois 24 horas, depois uma semana e depois um mês. E depois? Depois vai depender de você. Você pode colocar 2 meses, você pode colocar 3 meses, 6 meses, depende muito da pessoa. Esses exemplos que a gente tem aqui são apenas exemplos, você não precisa seguir à risca isso aqui, mas você tem que fazer algo nessa linha das suas revisões. Você começa com uma revisão mais próxima, daí você espaça um pouco essa revisão, não precisa ser necessariamente 24 horas depois, pode ser 2 dias depois, 3 dias, não tem problema. Daí depois você espaça mais, aqui de 24 horas, passou para uma semana, poderia passar para 2 semanas, 3 semanas. Daí depois dessa revisão, você espaça mais. Então a ideia é a cada revisão você espaçar um pouco mais, porque conforme você vai fazendo essas revisões, você vai consolidando o conhecimento dentro do seu cérebro e com essa consolidação de conhecimento fica muito mais difícil você esquecer. Então, basicamente, esse é o método de revisões. Eu com certeza aconselho você a estar utilizando ele. Eu utilizo ele basicamente para o estudo da eletrônica, para o estudo que eu tive aí na faculdade, com certeza me ajudou bastante. Eu estou utilizando esse método para o estudo de idiomas estrangeiros e também vou estar utilizando para mais coisas, porque é um método assim que desde que eu conheci, eu nunca mais larguei, porque ele de fato é a melhor forma de você estar retendo conhecimento e assim consolidando aquele conhecimento dentro da sua mente. E você também pode utilizar ele para diversas coisas. Pode utilizar para idiomas estrangeiros, pode utilizar para conteúdo de vestibular, matemática, física, humanas, biológicas, pode utilizar para tudo. É basicamente uma revisão, um método de revisão, então não tem restrição quanto a tipo de conteúdo. Você pode aplicar para qualquer coisa. Então, gurizada, como vocês podem observar, esse método ele é muito bom e ele é totalmente fácil de ser implementado, não é nada complexo, você não precisa fazer nada que é muito complexo e muito difícil. É simplesmente um espaçamento entre as suas revisões, para assim o seu cérebro não esquecer daquele conteúdo que você aprendeu. Você pode utilizar isso com idiomas, você pode utilizar isso com matemática, pode utilizar isso com física, pode utilizar com literatura, com qualquer coisa. Desde que você faça essas revisões espaçadas, você não vai esquecer. Então é isso, gurizada. Utilize muito esse método, ensine para as outras pessoas, compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas estejam conhecendo esse método e possam estar utilizando dele e assim não esquecendo o que aprenderam. Então é isso. Qualquer dúvida que você tiver, deixe aqui embaixo nos comentários, que com certeza estarei esclarecendo para você o mais breve possível. Eu também peço para você que se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhuma dica e nenhuma novidade. Deixe a sua sugestão de conteúdo também sobre algo que você quer ver aqui no canal. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.